Teve um rapaz da maromba que acabou falecendo, chamado Ganley, e eu quero trazer pra vocês Galãs Feios com o seu texto maravilhoso pra gente dar uma olhada. Pra gente se informar, pra gente aprender junto, né? Os vídeos renderam um patrocínio e a ida para a capital paulista. Na época, ele defendia um fisiculturismo sem o uso de hormônios. Depois de uma pneumonia, Gabriel mudou de posicionamento e disse nas redes sociais que tinha começado a usar insulina para aumentar a massa muscular. Chegou a relatar ter passado mal. Só que aí, mano, começou a me dar muita confusão mental, mano. Fala, seus mal diagramados, eu estava em Brasília no evento de lançamento do meu livro na capital federal quando um amigo me avisou que Gabriel Ganley havia morrido. Admito que até aquele instante eu nunca tinha ouvido falar no nome dele. Nessa bolha maromba até conheço certos influenciadores, como Cariani, Paulo Musi, Júlio Balestrin, Toguro, Léo Stronda, Tadala Felas e Leandro Twin. Só consumo o conteúdo do Leandro, mas hoje em dia acabamos sabendo de muita coisa. Falar pra vocês que eu também só consumo do Leandro. O Leandro fala sobre qualquer coisa, né? Sobre muitas coisas, aliás. E aí eu corro bastante e gosto de pegar uma diquinha ou outra de alimentação. Ele é nutricionista também, né? Tem essa. Ele não dá dica de maromba, assim, necessariamente. Dica de nutrição mesmo. Coisa contra a nossa vontade. Enfim, depois fui atrás da notícia e descobri que ele era aqui da Zona Leste e praticamente um adolescente, um cara de apenas 22 anos. Poderia ser meu filho. Uma morte lamentável mesmo. E Poderia ser meu irmão mais novo. mais do que isso, evitável de todas as maneiras. Não estou aqui para ser moralista e nem para julgar quem acabou de partir. Pessoalmente, sou partidário daquela famosa frase do Abu Janra: a vida é sua, estrague-a como quiser. Eu estrago a minha com álcool, conhecidos preferem outras drogas. E alguns chegados também usam anabolizantes ou coisas piores, como morango do amor, vape de melancia, salgadinho fofura, dolly morna e churrasco bem passado. E panetone de pistache. Pra mim, esse maromba de Vorcaro tem um denominador comum. Ambos achavam que era só fazer o que ninguém tem coragem e ter sucesso. Mas tem coisas que ninguém faz por um motivo. Os borrões descobriram o porquê. E a gente sabe que você não é tão jovem assim, mas eu também não sou tão velho assim, né? Tenho 36. 36 menos 22 dá 14. 14 anos é muito cedo pra ser pai. Só se eu fosse muito irresponsável. E o Pablo termina: dito isso, a nossa plantinha segue sem mortes registradas. Exatamente, manjericão não mata ninguém. Novamente, meio que foda-se o que você faz intimamente. Não me importa se a Britney Spears engravidou de um cavalo. O problema nessa questão do fisiculturismo está na naturalidade com que toda uma bolha de influenciadores irresponsáveis divulgam e defendem o uso indiscriminado de drogas muitas vezes ilícitas em seus canais. Entendi que você pode ter tudo na vida, mano. Um rim Tudo, seu foi cara. pro pau, já era, você não tem nada, velho. É o que eu já falei isso uma vez, velho. Você pode ter 1000 problemas, até você ter um problema de saúde. Aí você vai ter Ave só Maria. um problema. A saúde que a gente tem é uma coroa, velho, que só os doentes enxergam. E assim, Frase foda, hein? A saúde é uma coroa que só os doentes enxergam. viram referências de vida saudável, ganhando patrocínios generosos e se transformando em garotos propaganda de marcas extremamente consumidas por quem pratica musculação. Aqui, claro, ó. Irmão, você vai ter disposição de, além de gastar com ciclo, gastar com isso tudo aqui de manipulado, remédio, controle de colateral, exame, tudo. Porque a vida é essa. Que aí, tipo, beleza, agora eu tô com o Rocutan. Boca toda seca, a espinha piora pra depois melhorar. Você vai ter, porque colateral não escolhe, irmão. O discurso por trás desse conteúdo é absurdo. A ideia é propagar histórias de superação pessoal e estilo de vida saudável, quando no fundo qualquer sedentário com sobrepeso vai viver mais e melhor do que quem se entope de esteroides anabolizantes. Fora a ridiculice de sugerir que há algum tipo de superação em fazer supino, rosca direta ou leg press. É só pagar R$200, ir numa academia do seu bairro e fazer 4 repetições de 15 com os pesos e anilhas disponíveis por lá. Vamos ser sinceros, sim.
Todo respeito a quem faz academia, todo respeito. Teve uma época da minha vida que eu parei de correr, porque eu só tinha tempo e disposição pra fazer uma atividade com frequência, né? Ou eu corria ou eu fazia academia. Eu parei de correr por 1 ano pra fazer academia e é legal, é divertido, é prazeroso. Tem um pessoal que leva a sério, vai todo dia. Todo dia você vê ali mais ou menos no mesmo horário. Tem um pessoal que tá há 2 anos, 3 anos, que tem um corpo mais atlético, né? É perceptível a mudança, mas assim, é só uma atividade. Não é uma história de superação. É só uma atividade. É tipo jogar futebol quarta e domingo. É só uma atividade. É tipo correr dia sim, dia não. Você também vai ver o seu corpo mudar, sua panturrilha crescer. Você vai ver o seu corpo ficar mais legal. Mas é só uma atividade. É literalmente só isso. Você vai correr 10 quilômetros sem morrer, mas é só uma atividade. Vai jogar bola, você vai dar vários piques sem sair morrendo do campo, se você joga com frequência. Mas é só uma atividade. Tudo bem? Não é uma história de superação, não é um mundo que tá acontecendo de um jeito que, nossa, agora eu sou o Spartacus. É só uma atividade. Pode ser uma superação individual, né? No sentido de que, pô, eu tava doente, tive uma doença muito grave aqui no meu intestino, no meu pulmão, e eu precisava fazer exercício, e aí eu entrei na academia, percebi algo legal que dava pra fazer, consegui fazer e superei esta situação na minha vida. Legal. Mas uma superação por si é só uma atividade. É só uma atividade. Por que chama de treino se não tem jogo? Eu fazia academia e parei porque não aguentava homens gemendo tanto em toda a minha vida. Prefiro o meu Pilates. Bom dia, Juliana. Eu parei de fazer porque eu tenho muito mais prazer correndo. Muito mais prazer correndo. Infelizmente, tem os seus contras, né? Correndo, você se vê obrigado a comer muito. Mais do que você comeria se fosse fazendo academia. É difícil de sustentar. Mas o tesão que é você correr e sentir, num dado momento, é que a coisa é assim, você tá correndo, num dado momento, você depois de 1 quilômetro, 500 metros, enfim, cada um vai ter seu tempo ali, mas tem um dado momento em que parece que você não está fazendo nada. Parece que você não tá fazendo atividade. Então parece que você tá planando. Você tá ali correndo, mas parece que você não tá correndo. Parece que você tá ali flutuando pra frente. É perigoso, porque isso faz com que, se você aguenta 8 quilômetros, de repente você corra 10, sem perceber. E aí quando você para pra descansar, parar sua atividade e o corpo esfria, aí você começa a perceber as consequências de ter corrido mais, mesmo sem ter um corpo para correr mais. Mas é uma delícia. Essa sensação de eu tô flutuando, tal, é muito boa. Tem homem que trata a academia como uma superação de vida. Lembra aquela cena do Homem-Aranha em que ele segura o trem. Tipo isso. Levantar peso parado não é divertido mesmo, diz o Google. Cara, assim, eu vejo o pessoal ter o tesão em realizar o treino, não exatamente na atividade que envolve essa realização do treino. Eu percebo isso. Então, o prazer não é levantar peso parado, mas é fazer o teu corpo levantar o peso parado, tipo isso. Eu entendo o tesão, saca? Eu não questiono isso. Eu entendo o tesão, é que eu não sinto esse tesão. Também sou corredor e essa sensação alguns gourmetizaram chamando de flow. Tem um nome pra isso? Pra mim o nome é brisa, brisa da corrida. Mas é assim, essa sensação, ela é basicamente o momento em que você consegue, o seu corpo se recupera no mesmo ritmo que você tá gastando ali energia, tá gastando, no mesmo ritmo que você tá agredindo o corpo na corrida, ele tá se recuperando. E tudo se passa como se nada tivesse acontecendo. Qualquer um consegue, não é como projetar um foguete para chegar em Saturno. Vamos nos dar menos importância para começo de conversa. Pior ainda é o ideal de vida saudável. Via de regra, esporte de alto rendimento e vida saudável nem combinam. No futebol, você vai herdar alguma lesão crônica.
No futebol americano, concussões poderão te levar a uma morte súbita logo após a aposentadoria. Mesma coisa acontece no pugilismo e por aí vai. A lista de exemplos de atletas que terminaram suas carreiras e não quiseram nunca mais encarar uma rotina de treinos é extensa. Não é à toa que o Ronaldo, ainda em atividade, tivesse o shape do Ed Mota. Cansou, desgastou e machucou até onde podia. Melhor trocar a academia pela mesa de pôquer com whiskinho e cigarro. Isso no caso dele, claro. Nós, meros mortais, devemos ter uma rotina de atividades físicas moderadas, pelo menos. No fisiculturismo, contudo, é pior, porque a busca pelo shape inexplicável passa diretamente pelo uso de ciclos de anabolizantes, suplementação, uma alimentação individual capaz de atender à demanda diária de comida da população de Brunei e outros venenos que formam um coquetel que, em algum momento... Você sabe que uma das coisas que mais me pegou, assim, nessa onda... Eu trabalhei numa agência de marketing onde um dos clientes que eu tomava conta era uma grande empresa, um grande comércio de suplementos alimentares. E eu descobri, é uma descoberta boba, mas relevante, eu descobri que suplementos alimentares, uma gama muito grande deles, não é médico. Tipo assim, não precisa ser recomendado por um médico. Ou melhor, ele pode ser recomendado por um médico, até talvez deva ser, não sei, mas que uma parte muito grande serve literalmente como um suplemento de alimentação mesmo. Ou seja, você não precisa estar doente para usar, né? Que é o caso das proteínas, né? Proteína de soja, proteína da ervilha, proteína do leite, whey protein, proteína do ovo, da clara do ovo, que você bota na água, ou você bota no suco, você bota na aveia, sei lá onde, você coloca nos diferentes alimentos, né? Mistura e aumenta a quantidade de proteína. Não é para doente, é porque você precisa comer proteína no seu dia, daí você vai lá e pronto, coloca e adiciona sem muita dificuldade, né? Tem algumas, inclusive, que o custo-benefício é muito parecido com a quantidade de proteínas que você vai encontrar no ovo, inclusive. É claro, o ovo tem um monte de coisa, aí quem é nutricionista pode dizer a quantidade de micronutrientes que vão ser encontrados, sei lá como é que se fala isso. Mas que a quantidade de proteína ali é meio que parecido por real, sabe? Momento, farão teu fígado, rim ou coração pedirem arrego. Não tem como fugir desse destino. É muito mais cruel para o seu corpo do que qualquer outra atividade esportiva levada às últimas consequências. Mas essa grande cracolândia a céu aberto virou moda e exemplo de vida saudável no Brasil, com uma infinidade de influenciadores vivendo da produção de conteúdo patrocinado sobre esses métodos de atingir o shape rapidamente. O que eu já deixo o spoiler, não rola de forma saudável comendo batata doce e frango. E quem te disser o contrário, mente. Se isso afetasse só a vida deles, tava de boa, tranquilão, mas influencia uma molecada com baixa autoestima e dismorfia corporal que vai querer seguir os passos de algum maromba famoso e, eventualmente, vai de base antes mesmo de chegar aos 30 anos de idade. As pessoas exigem de mim um posicionamento sobre o que aconteceu com o Dani. E eu sei da minha responsabilidade, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu vou fazer um vídeo alertando das possíveis causas da morte do Dani e que isso, principalmente, sirva de alerta e lição para essa juventude que está pirando, que está fazendo coisas que, assim como aconteceu com o Dani, vai acontecer com eles também, que é perder a vida. Não é nenhum exagero apontar que nesse assunto estamos diante de uma grande hipocrisia também. O mundo fitness é repleto de viciados em drogas com distorção de imagem que estariam muito mais saudáveis mentalmente se frequentassem terapia no CAPS e não uma academia. Sabe o que é mais hipócrita ainda? É que essa bolha é formada majoritariamente por pessoas que se colocam no debate público como pseudo-conservadores contra o consumo de drogas, mas só se for maconha, crack ou cocaína. Indicar anabolizante de cavalo para um humano que acabou de sair da puberdade, aí não, aí é suave. Mata não, eu também tenho. Aqui, ó.
Deixa eu ver. Não mata essa p não, irmão. Tu pode pegar um inteiro desse. Que isso? Gully, você tá matando Gully, cuidado, Gully. Mata não, Thiago. É mais punk, viado. Você entende, assim, o conteúdo publicado, tudo mais, e tá de boa. É aceito, né? O maluco não vai preso, por exemplo. Ele não é considerado que o cara tá fazendo um consumo que é... Como é que é o nome disso? Tá incentivando a usar drogas, né? Publicamente. Não é. É só tomar um remedinho ali. Nessa história também há um corte social e racial, a gente não pode negar. Quando é pleiba se injetando dentro de uma academia, é farmação de aura, esporte, superação de limites. Se um preto favelado gravar um vídeo fazendo competição de fumar pedra e publicar nas redes, o canal dele cai e ele é preso minutos depois. Mesmo que fumando crack, ele tenha mais chances de chegar aos 50 anos do que um maromba. Eu não tô zoando, toda semana morre um desses influenciadores, seja aqui ou na gringa. Caralho, como é que fez os caras aparecer, né? Como é que eles conseguiram isso? Quando abrimos os comentários dessas matérias, ninguém cobra responsabilidade sobre esse discurso que tem levado jovens ao extremo. É sempre uma ladainha de nossa, morreu tão jovem, era exemplo de foco e disciplina. Será que não foi a vacina da Covid, não? Foi, irmão. Foi a vacina da Covid. Ele gostava tanto de vacina que se picava na academia toda semana para não ter a menor chance de contrair o coronavírus. No mundinho fitness hoje em dia, pressão alta, falência renal, problema cardíaco e dependência Chamaram um dublê. a química recebem os termos bonitinhos de foco e disciplina. No fim, é mais uma indústria incentivando a autodestruição e distorção de imagem, só que num universo masculino, já que a indústria de moda, beleza, procedimentos e plásticas faz isso há muitas décadas no ambiente feminino, a ponto de ser bem... A certeza do pé na cova é tanta que já deixaram gravado antes. O cara, porra... retratada em filmes como A Substância. Só que tem uma diferença importante. Enquanto a mulher é obrigada a nunca parecer velha, os homens estão numa corrida insana para nem chegar a envelhecer. Isso aqui é insulina e eu uso há cerca de 3 anos. Vocês sabem o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, não quero ficar falando de nome, nem de fatalidade, eu apenas quero explicar de uma forma leiga o que é e o que pode causar. Basicamente, ela é usada para tratamento de diabetes tipo 2. O seu corpo não produz insulina e você vai ter que utilizar ela dessa forma, né? E ela vem sempre numa canetinha ou no bujãozinho. Eu tomo sempre no pós-treino, quando eu estou em fase de ganho de peso, né? E muitos atletas no fisiculturismo usam por essa finalidade. Que o Gunley descanse em paz e que a nossa sociedade entenda que vários outros jovens como ele estão neste momento estruturando um suicídio assistido nas redes sociais com um final trágico que já está escrito. Uma parada assim, eu acho muito... Antes da fala dele aqui, ó. O Gunley falava que não tinha problema diminuir 10 anos da expectativa de vida pra ter o shape. Cara, isso é bizarro. Porque é muito comum ver o pessoal da maromba que usa muito químico, né? Viver 30 anos. Sabe? Viver 35 anos, ou então ter problemas muito fortes e quando envelhece todo quebrado, envelhece com uma vida que é muito prejudicada por conta dos químicos ou por conta da consequência do químico, que é a quantidade de peso ou de exercício que você vai acabar fazendo, por exemplo, a própria atividade. Na minha época, teve um influencer do suco que morreu cedo também, o Ziz. Influenciador fitness. Tinha 22 anos quando morreu, termina o Pedro. Louco, mano, o tabu que ainda se tem com questão de ergogênicos do fisiculturismo, tá ligado? Que é uma romantização muito grande, tropa. Assim, entre os próprios atletas mesmo, tá ligado? Todo mundo sabe, mano, que é um bando de droga. Todo mundo usa um monte de coisa, tá ligado?
Mas aí é tipo chegar e falar assim, né? Nossa, é que no rock tem um tabu de falar do uso de entorpecente, mas todo mundo sabe que ambiente de música é ambiente de droga, né? Não, sim, todo mundo sabe, todo mundo reconhece isso. Mas ao mesmo tempo, é meio óbvio que o uso de entorpecentes não vai fazer muito bem pra tua vida, né? Tem um monte de exemplo disso. Fora os que usam recreativo. Daqui a alguns meses vai acontecer de novo. Infelizmente, é só aguardar. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além E se você quiser apoiar o Colunas Tortas também, seja membro do Colunas Tortas, para ter acesso a vídeos exclusivos e fomentar a existência desse canal. Um grande abraço para você, muito obrigado por ter ficado desse corte até o fim e um beijo na sua bochecha. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.